Sou Daniel Dias, sociólogo, formado em Ciências Sociais pela Unimontes. Estou no segundo mandato como vereador na cidade de Montes Claros e também sou servidor efetivo da rede de educação do município de Montes Claros desde 2007. Já exerci também outras funções, já fui presidente do DCE da Unimontes, já fui dirigente aqui da minha associação do bairro Alterosa, vice-presidente. Já exerci cargos também como secretário adjunto de Desenvolvimento Social, fui vice-diretor do CAIC Maracanã em 2009, 2010. Então exerci diversas funções aí já. E hoje é com muita alegria que eu exerço o segundo mandato de vereador na Câmara de Montes Claros. Eu começo a ter uma lembrança boa de quando eu morei no Nossa Senhora das Graças, que é a região do Grande Maracanã. Hoje ali perto de onde é que tem o Galpão dos Correios, ali era o local que a gente morava, e eram umas casas alugadas, de um moço que chamava Quila. Clementino, chamava de Quila. E lá era um espaço, era um cômodo de venda, né? Era para ser um ponto comercial, de umas portas de aço. Não tinha divisória dentro da casa, né? Assim, era um vão grande, com um quartinho e um banheiro, né? Então tinha um quarto dentro e o resto era tudo uma área bem grande mesmo, na casa. E logo à frente da nossa casa, onde hoje está fazendo um condomínio, na descida indo para o Santo Inácio, perto desse local que é o atual Correios hoje, tinha uma mata extensa que pegava desde Nossa Senhora das Graças até o bairro Cristo Rei, que hoje é o Parque Marcelo Condé. E ali era a nossa vida. Então as lembranças que eu tenho mais era dali, né, dessa região. A gente tinha um contato ali para poder catar murici, coquinho, caçar, pescar, né? A gente fazia arapuca, a gente fazia estilingue, né? A gente brincava muito ali, então tudo era uma grande festa. Eu nem sabia que naquela época a gente procurava carne para ter segurança alimentar, né? Mas a gente fazia. Acho que, como eu já falei aquele dia, né? Se não for crime ambiental, a gente caçava os passarinhos naquela época. E pescava os peixes também. Então tem essa vivência, né, daquele momento, né? Foi quando eu comecei, vamos dizer assim, a entender por gente. A minha vida por excelência, ela foi da rua, né? A maior parte das casas que a gente morava não tinha muro e não tinha portão. Então, com aquele tanto de menino era difícil minha mãe controlar mesmo. Uma galera ali, os meninos tudo novo, agitado. Então a gente tinha muito essa relação com a rua. A nossa casa era tudo aberto. A gente só tinha as casas, as portas dentro da casa. Então foi isso, assim, Nossa Senhora das Graças, foi assim lá na Rua do Palmeiras, que eu morei lá no Maracanã. Foi assim aqui no bairro Alterosa, né, quando mudamos para cá também, nosso quintal ficava como se fosse uma rua, né? Só encurtava o caminho passando dentro do nosso quintal para sair na outra rua. Então, estar na rua para mim era muito fácil e para mim era o local que a gente estava. E tinha uns amigos, Derli e outros lá, que nos apresentou umas ideias, né, de ir para o centro olhar carro, lavar carro, ganhar uma grana, ganhar um dinheiro. Eu lembro muito bem que a gente saía daqui, do Alterosa, ou lá do Maracanã, que a gente começou lá na Rua Palmeiras, e ia a pé, passando por dentro da rodoviária ali. Ali não tinha casas, não tinha nenhum canelas, aqueles negócios, não tinha nada. A gente passava ali por dentro, era tudo córrego. Tinha umas lagoas, onde é que é hoje o bairro Canelas, no fundo do shopping, da rodoviária. A gente passava perto dessas lagoas, subia pela rodoviária e descia a pé pela linha de trem até chegar na Praça da Dr. Carlos, na Praça Pio XII, que é a Praça da Catedral, né, o Cine Montes Claros, o Cine Fátima, que era um pouco em cima, e o Cine Coronel, que era na Praça Coronel Ribeiro. Então, tinha uns cines que era conteúdo adulto, né? E a gente ia para lá para poder olhar carro e lavar carro. Os locais que eu tenho mais lembrança era na Praça na Praça da Catedral, que ali eu ficava naquela curvinha ali no fundo, já tinha a casa dos padres ali. Os meninos me colocavam lá quando eu era menor, me colocavam na pior rua para poder ter carro. Então ali era difícil chegar carro para olhar, era escuro. Só que tinha meu irmão do lado de cá e o outro lado de cá ficava de olho em mim, né? Era a proteção. A gente tinha muito esse negócio de proteção. Então meus irmãos mais velhos protegiam os mais novos, né? E quando tinha algum problema, eu falava, tiver algum problema, você grita aí. Aí eu dava, mano, tem um cara aqui. E era como se fosse território, entendeu?
Quem está naquela rua era o território dele. Quem estava em frente à igreja era o território dele. Na lateral da Pedro II, território dele. Na Francisco Sá, que era 2 vias, território dele. O melhor era entre a Francisco Sá, melhor lugar, que parava mais carro, porque lá ele podia parar em fila dupla naquela época. Então parava dali até chegar mais ou menos ali na Rua do Corpo Bombeiro, que eu esqueci o nome. Ali era o melhor lugar para poder ganhar uma grana, porque parava muito carro e tinha mais gente para você pedir. E eu lembro também muito do bairro do Cimentão, onde que hoje é o Shopping Popular. Ali era um local que chamava Cimentão, que depois eu fui saber que já tinha sido um antigo mercado, mas era uma área aberta, provavelmente estacionamento público, e tinha umas correntes assim que poderia chegar, quando chegava de noite não tinha ninguém olhando, a gente tirava as correntes e os carros iam entrando, tinha demarcando os espaços também, né? Cada um pegava um pedaço para poder cuidar do carro ali. E o cara não era obrigado a dar o dinheiro pra gente não, mas ele chegava e dava uma grana pra gente, uma moedinha, um dinheirinho e tal. Então eu peguei, aí eu acho que eu comecei as minhas primeiras aulas de economia, né? Que eu passei cruzado novos, o RV, real, e quando chegou ao real, cara, é como a gente tinha ficado rico, né? Porque assim, uma moeda de R$ 1, ou uma nota de R$ 1 que tinha na época ainda, cara, era 1 milhão, assim. O gás custava R$ 5. Imagina você pegar lá um carro e ganhar R$ 1. Era como se você tivesse ganhado hoje R$ 20, né? Então, para nós, assim... Agora, quando você também ganhava aquele dinheirão grandão na época, cruzado novo, não sei o que lá, você ganhava umas notonas, não comprava nada. Não tivemos essa infância. A gente ficava muito também em frente ao Cine Montes Claros. Eu lembro que os grandes lançamentos daquela época deram muita bilheteria, Ghost, Rei Leão. Nós assistimos tudo de lá, né? Aí, me perdoe quem já deixou olhando carro lá naquela época, de vez em quando deixava o carro lá sendo olhado e ia pro cinema. E um dos meus irmãos conseguiu um serviço, na época, de vender bala e pipoca dentro do cinema, né? Ele arrumava tudo bonitinho, colocava a roupinha lá, vender bala e pipoca. E tinha um cara da portaria, que eu não lembro o nome dele, que volta e meia deixava a gente entrar sem pagar o ingresso, porque o ingresso era caro. Então volta e meia a gente entrava no cinema e ficava lá de longe, tinha aquela decidona assim, véio, aquela telona grandona, ficava lá encucado com aquilo, porque na nossa casa não tinha televisão. Pelo fato da minha mãe ser de uma religião, né, ela era da cristã no Brasil, na época não era permitido ter televisão em casa, então nunca teve televisão em casa, na casa da minha mãe. E nós gostávamos muito de assistir. Então, quando via aquela telona daquele tamanho, cara, era assim, era um mundo pra nós. A gente ficava lá, de vez em quando, os caras iam saindo, e tava lá preocupado com a tela, o cara tá olhando, corre. Aí o cara perguntava, você olhou direitinho? Olhamos. Eu te vi dentro do cinema, eu olhei lá também. Mas assim, mas não era sempre que acontecia isso, não. Mas aí, a gente ficava sempre ali, né? Onde é que é hoje a Praça do Dr. Carlos, tinha muito camelô naquela época ali. Minha vida também foi ali. Com as alegrias e as tristezas que traz você estar na rua, né? Então também vivi muita aventura. Ali a gente andava também naquela época. Aí minha mãe não pode ouvir isso, não, que em casa tinha uma comida lá e tal, mas a gente ia pro lugar pedir alguma coisa, né? Tinha a casa do pastel, que fazia os pastel, desfiava os frangos. Deixar a comida em casa e pedir comida no centro. Era. A gente passava nos lugares para poder falar assim, o frango desfiado já desfiou já. Eles davam pra gente a costelinha e nós comíamos aquele trem tudo. Era uma delícia, cara. E o povo achava assim, né? E tinha um pessoal também perto ali da Praça da Catedral, um pessoal muito religioso, acho que na Rua Carlos Pereira, que todo domingo à noite ele fazia uma sopa pra gente. Ou uma sopa, ou um mingau, ou alguma coisa, né? Que tivesse ali naquele tempo frio. E esse casal, que eu não sei quem era, sempre fazia à noite esse sopão pra nós. Era um vasilhão, juntava 10 meninas assim ao lado. E quem conseguisse comia primeiro, assim. Então vamos lá, quem conseguir comia primeiro. Não comeu não, acabou. Mas minha mãe não sabia disso, né? Quem estava no centro pegando o rango, porque lá em casa o arroz ficava lá na panela. Passar fome mesmo, acho que nunca. Passar fome, mas passar restrição, passamos diversas vezes. Assim, a gente olhava por que alguém tem uma festa de aniversário com tudo, a gente não tem, né? Por que tem isso, aquilo, a gente tem... Por que o pessoal tem uma TV, a gente não tem, né? Então a gente fica muito... Eu nunca fiz aniversário. A gente tinha muita dificuldade. Mas tinha uma coisa que minha mãe sempre fazia, que era todo final de ano, ela não comemorava Natal, todo final de ano ela fazia pelo menos o frango assado com refrigerante. Ou um vinho, que ela tomava um vinhozinho de vez em quando também. A gente tinha isso. Então minha mãe não comemorava Natal.
pela religião, né, eles comemoravam virada de ano. Então, ela tinha aquela questão dela, ó, virada de ano é todo mundo junto. A gente fazia. Minha mãe sempre cozinhou bem, eu gosto muito da comida da minha mãe. Né? Ela teve alguns momentos que ela fazia uma comida simples, né? Assim, do que a gente tinha. E ela teve uma época também que ela aprendeu a cozinhar, que ela foi trabalhar no restaurante, ela falou, agora eu aprendi a cozinhar, agora eu sei cozinhar igual restaurante. E ela fazia o rango ali pra gente, a gente sempre gostava, ela fazia. Eu fiz teste em restaurantes para cozinhar ali no Aliado. Ela fazia um frango, eu lembro que nessa época aí também, né, nessa questão, me remete muito à economia, porque eu acho que isso aí demonstrava também muita desigualdade, né, que a gente tinha. Por exemplo, teve uma época que a gente comia só dorso de frango, que é a costela do frango. Que o pessoal vendia muito e a gente comprava o que a gente chamava de carcaça. Né? Então eles vendiam carcaça nos locais, eles não vendiam o frango igual hoje você compra. A coxa do frango era caro, o peito do frango era caro, a asinha do frango era caro, e o dorso, né, que vinha lá escrito dorso de frango. A mãe falava, vai lá e compra uma carcaça para mim. Uma carcaça? O que é isso? Chegava lá e escrito dorso. A mãe mandou comprar carcaça, por que vem dorso? Eu não entendia direito aquele trem. Aí ele tentava lá doce de frango. Ô mãe, se ela mandou comprar doce, carcaça, ele vendeu dorso. É a mesma coisa, menino. Aí eu falei, ó, então tá bom. Então a gente fazia aquilo, né? Então esse compromisso que eu tenho com a saúde mental, ele remonta desde lá da minha infância, né? Nem como minha mãe, se eu não me engano, ela teve o nosso caçula. Acho que ela entrou numa depressão pós-parto. A gente morava ainda lá no Nossa Senhora das Graças, numa casa alugada. Era o 6º filho de 8 gestações que ela teve. E ela teve, naquele momento, ela começou a conversar sozinha, falar algumas coisas e tudo. E eu sempre orava muito. E começou a se trancar dentro de casa, não querer sair. E a gente percebia que tinha alguma coisa de errada. A gente era muito pequeno, não entendia ainda. Até que meu pai veio, né, e falou com a gente, ó, sua mãe vai ter que ser internada, vai ficar um tempo internada. Ela tá doente, pai? Ela não tá bem, vai ter que ficar internada. E pegou a gente e dividiu. Né? Eu e meu irmão foi para casa de um tio lá na roça, não sei se é o tio João. Mais 2 irmãos foram para casa do tio Antenor. A minha irmã foi para casa da minha tia Fia. E o caçulinha, que era meu irmão, foi para casa da minha tia Judite. Em memória hoje, a tia Judite. Cuidou dele, ela morreu na pandemia. Ela tem uma participação importante na nossa vida. Morreu de Covid. Aí, foi ali que a gente descobriu, né, que minha mãe, de fato, a gente via como um problema naquela época. Que era a questão do transtorno mental, que a gente não sabia o que era. Então as pessoas falavam, olha, sua mãe tá doida, né? Marlene endoidou. Marlene tem... quando tinha isso, então isso começou a ser constante. Então, volta e meia, se eu não me engano, não passava um ano, minha mãe de novo dava uma crise. Né? E meu pai vinha de novo, pegava ela, né, e levava para internação no prontamente e dividia os filhos. A gente ia para casa de um, para casa de outro, para casa de outro. Então, essa que tem essa relação muito grande com o atoleiro, com a roça lá, porque eu ia para lá ficar. Acho que até os 14 anos, 15 anos, quando minha mãe era internada, a gente ia para ficar na coisa. Era difícil, mas depois que a gente aprendeu que a questão dela era uma questão de saúde, né, a gente passou a defendê-la, né? De vez em quando ela estava nas guerras dela, a gente entrava junto. Então ela chegava e falava assim, ó, tá guerreando ali, olha para lá. Aí nós olhávamos tudo para lá também. O que é, mãe? Pega a faca. Nós tudo pegava a faca. Vamos lá, ataca. A gente atacava. Recua, a gente recuava. Então assim, hoje eu vejo como engraçado, mas na época a gente brincava com ela, até para ela não ficar sozinha naquilo ali, né? Então, ela tinha mania de segurança, de território. Então ela sempre falava assim, esse aqui é meu território, ali tudo e tal. E a gente entrava com isso. Não entra agora não. Pera aí, vou limpar pra você. Ela passava a faca assim, bom, tá limpo, pode entrar. A gente tinha que entrar na onda, né? Também não ir junto, a gente ficava assim, sofria muito, é lógico, porque quando a minha mãe é retirada do convívio nosso. Eu costumo dizer que a guinada da minha vida foi quando eu aprendi a ler. Então isso é que eu dou muito valor para a questão da educação.
E eu lembro que, como minha mãe mudava muito, né, de casas e tudo, a gente não tinha condição de ficar em um local só estudando. Então eu estudei em várias escolas. Estudei na escola Dona Wanda, que era comunitária, no Beato, no Mestra Fininha. E do Mestra Fininha eu fui para o Crisantino. Então naquela época, se eu não me engano, eu estava ali com 12 anos mais ou menos, eu já sabia soletrar, falar assim, pré-silábico, aquela coisa toda, por ter ficado 3 anos praticamente sem estudar. E ali, não só aprender a ler, foi quando eu gostei de ler. Porque aprender a ler é diferente. Você aprende a ler, mas não necessariamente você gosta de ler. E foi ali no Crisantino que eu tinha acho que eu tinha uma energia a mais, né? Talvez naquela época, se tivesse laudo, talvez eu fosse laudado, né? Mas eu tinha uma energia a mais e não conseguia ficar muito dentro de sala de aula. Então eu ficava muito ali, numa sala no outro, e sempre ia lá conversar com a dona Marinalva, que era a supervisora, que inclusive foi diretora recentemente lá e aposentou, no Crisantino Borém. Minha diretora era Dice Mesquita, ela era minha supervisora. E eu, por ficar muito fora de sala e sempre ir para a secretaria conversar ali com a supervisora, ela me falou, olha, você vai para a biblioteca. Você não vai ficar aqui sem fazer nada, Daniel. Você vai para a biblioteca. E na biblioteca tinha uma senhora lá, chamada Dona Belinha, que ela falou comigo, olha, aqui você não vai ficar sem fazer nada não. Você vai ter alguma coisa para fazer, você vai ler livros. E nisso eu achei que era um castigo, né? Eu falei, uai, ler livro e vai levar para sua casa, ler e trazer para mim. Só lá na faculdade que eu fui entender que era um fichamento, né? Eu nem sabia que era fichamento de livro. Você vai ler e trazer para mim. E ali, eu lembro o primeiro livro que eu li. Chamava A Ovelha Blue Jeans. Nem sei qual que é o autor, mas eu sei que era A Ovelha Blue Jeans, que era um livro para adolescentes. E eu comecei a gostar de ler com aquele livro. Então eu cheguei lá na escola e comecei a pegar todos os livros que eu podia ler, não livros didáticos, literários. E dali veio a minha paixão pela leitura. Eu fui para o Centro Cultural, comecei a ler muito, pegava livros emprestados, livros de romance, livros de tal, de aventuras. E isso, acho que me abriu a mente, me abriu o mundo. Então, além da educação, a cultura, eu digo, a leitura, está intrinsecamente ligada ao meu desenvolvimento socioemocional, né, de militância, de mundo e tudo, porque foi ali eu tinha uma meta de ler. Era uma carteirinha azul assim, que eu pegava lá no Centro Cultural e ia preenchendo. Era uma carteira mesmo. Era uma carteira de leitor, vamos dizer assim. Vinha lá, e você no Centro Cultural tinha a sua fotinha, né, e você fazia a leitura e ia preenchendo os livrinhos. Então eu comecei a ler tudo. Então quando eu virei vereador, né, a primeira coisa que eu fiz foi, olha, eu só acredito nisso aqui, eu tenho que encaminhar uma emenda parlamentar para comprar livros literários. Porque as escolas são muito cheias de livros, eram muito cheias de livros, mas poucos livros literários. Quando o professor de literatura e português chegava a poder fazer uma leitura, tinha que ficar dividindo livro entre as pessoas, porque não tinha livros literários. Então, uma das primeiras emendas impositivas que eu pude destinar para a educação foi no valor, se eu não me engano, de R$100 mil para a compra de livros literários. Eu acho que assim como a literatura transformou a minha vida, ela tem o poder de transformar a vida dos outros. Porque hoje a gente está muito aqui, né? No telefone celular, a criançada lê muito aqui, mas não tem o contato com o papel, com o pergaminho, ele não sente aquele material ali. Então, para mim, a leitura transforma, a educação transforma. E ao ler, eu aprendi a ter uma dicção melhor, ter uma fala melhor, uma interpretação melhor, né? E também entender as desigualdades do mundo, né? Que foi através da leitura. Então, por isso que eu fiz as minhas primeiras emendas, né, para comprar livro literário. Eu estava ali na rua Grão-Mogol, número 28, que era a sede do PCdoB, e lá fui chamado para uma reunião, se eu não me engano, 98, 99, por ali. E lá tinha um cara assim, branco, do rosto meio vermelho e tal, cabelo, óculosinho. Ele puxou uma planilha assim, tipo um textão para poder dar uma aula pra gente. E a gente estava lutando naquela época contra o neoliberalismo. Eu achava, né, que o neoliberalismo era o pior a ser combatido no mundo, né? Até vir o fascismo, né? Agora que a gente está combatendo, que é pior do que o neoliberalismo. Mas naquela época ele fez uma aula de economia pra gente. Então a minha primeira
vamos falar assim, nos meus contatos com um grande líder do partido, que era o Sérgio Miranda naquela época, que foi trazido aqui à época pelo Lipa, era uma discussão sobre política macroeconômica. Eu fui estudar sobre macroeconomia, né? O que é isso aqui? Né? Falar sobre pesos, onça, lastro, tal, não tem lastro, a renda não tem lastro, a riqueza não tem lastro e tal. O que é lastro? Aí tive que estudar, né? Assim, ler mesmo, coisas sobre economia. Então, nesse ponto eu comecei a ser muito prático, pragmático, vamos falar assim, em entender que, de fato, a principal desigualdade vem da desigualdade econômica. Né? E como eu já tinha uma vivência pessoal, né, e sofria isso na pele, não foi difícil eu pegar e, olha, por que eu não tinha isso, o outro tinha? Peraí. Mas ainda era muito superficial, porque eu entendia que a classe média ali, quem tinha emprego, era o rico. Eu não entendia que ele estava no mesmo patamar que nós, de classe trabalhadora, entendeu? Então eu achava que, peraí, porque o cara tem um sapato bonito, eu não tenho, isso é desigualdade. De fato é. Mas é lá na parte de baixo, né, quando eu descobri que tem os caras lá em cima, né, o capitalista que controla essa porra toda, que fica ali. Eu imaginava que tinha alguém ali controlando o mundo inteiro, né? Quando ele vê que é um sistema, né, o sistema opressor, o sistema capitalista, ele é um sistema mundial, né? Eu não entendia o que era modo de produção. E depois de muito tempo que eu fui, depois de conhecer Sérgio, o pessoal todo, fazer muitos estudos, a gente fazia muita leitura. Vamos ler e discutir. Vamos ler e discutir. Então mandava um textinho, você lia e discutia. A gente tinha os panfletão grandão, né, que você lia tudo. E era neoliberalismo. Então as universidades cortavam luz da universidade. Na época de Fernando Henrique, cortou luz da Universidade Federal. Para você ver como é que era a precarização naquela época. Eu comecei a estudar sobre política, sobre economia. Né? Então, como eu já tinha vivido ali, como eu falei, a questão de real, plano real, RV, não sei o que, eu tinha a economia política na prática, né, em si, né, doméstica. Eu já sabia um pouco como é que era aquilo, mas não entendia como é que funcionava. Eu comecei a estudar sobre aquilo, sobre bases, né, de renda, sobre desigualdade de renda, sobre desigualdades mundiais, países mais ricos, países mais pobres, quem produz mais, quem produz menos, o que produz, o que não produz. Porque o Brasil é tão desigual que o outro. Né? Lá na frente eu fui conhecer Gessé de Souza, já na faculdade. Então fui entender que o Brasil não tinha se desenvolvido ainda. Né? A gente nunca tinha chegado no capitalismo de fato. Ainda tinha traços ainda de praticamente de um feudalismo. Né? Vou dar um exemplo, lá no Atoleiro, onde é que eu vivia muito tempo. Né? Meu tio era agregado de um outro senhor. Então ele não tinha terra, não tinha coisa, ele produzia e dividia, né, com o pessoal. E assim era, acho que a base econômica do norte de Minas inteiro, né? O pessoal plantava de meia, né? E eu entendia que eles plantavam na meia. Então eu não sabia o que era plantar de meia, plantar e dividir. Eu falei, haja meia para plantar, né? Depois que eu fui entender. Mas assim, eu tive muitos ensinamentos. E aí veio a minha teoria, porque a prática eu já tinha. Então, quando eu fui para a faculdade, quando eu fui para a universidade, fazer ciências sociais, o curso que eu escolhi, porque eu quis fazer ciências sociais, era muito para poder entender, né, um pouco da minha prática, qual a teoria que se aplicava a ela. Então, para mim, somar teoria e prática, exercer a praxis, não foi difícil, porque eu já vinha de uma base muito militante, seja na escola, no bairro, né, lutar por infraestrutura, por coisa, melhoria do meu bairro, melhoria, né, da minha rua, do asfalto, da luz, do esgoto, né, assim, eu já fazia essa luta. Quando eu fui entender da teoria, eu fui falar, olha, isso aqui de fato bate com o que eu já vivi. Então, a dificuldade que meus colegas às vezes tinham de ter a prática, eu já tinha tudo. Então, eu entrava em qualquer debate com eles, que nada, isso aí eu já sei, isso aí. Não, tem um bairro ali que tem tudo isso que você está falando. Tem o Vila Itatiaia, que é um bairro que não tem rede de esgoto, não tem coisa, não tem moradia, tem tudo. Então, por isso que quando as pessoas, por exemplo, criticam os programas sociais, o governo deu muita coisa para os outros, deu muita coisa. Gente, falar com você, esses governos sempre tiraram muita coisa do povo pobre. Né? Sempre tirou, 500 e tantos anos, quase 500 anos de Brasil, sempre tirando do povo pobre. Quando a gente consegue devolver um pouco para o povo a ter dignidade, que é LOAS, BPC, moradia, programas sociais, cotas,
para acesso e permanência na universidade e tal, a pessoa fala, tá gastando muito com esse povo aí. Uai, a gente gasta quase um terço da nossa arrecadação toda com dívida pública, trilhões e trilhões pagos com dívida. Mas ninguém vê isso como gasto, né? Vê isso como necessário e como um investimento. Então, com 17 anos, fui lá para 99, 98, 99, foi quando eu entrei, não para a política partidária, mas que eu acho que eu entrei para a política de verdade. Foi quando, com toda aquela liderança que eu já tinha aqui, né, fazer o jogo de futebol, né, liderar a turma do bairro, naquela época tinha nome de gangues, né, assim, liderava todo mundo. Então, a gente reunia e falava, não, você vai para cá, sai para cá. Não brigava muito não, mas eu tinha as estratégias, entendeu? Primeiro vai o Tchaico, depois vai não sei o quê, depois vai outro, depois vai outro. Aí depois eu fui aprender que tinha estratégia de guerra mesmo, nunca tinha visto um filme de guerra na minha vida. Eu falava assim, não, primeiro não chega, primeiro vai os caras da capoeira, né? Como eu era bom na capoeira, eu entrava na frente, xingado e tal. Aí, já tinha uma certa liderança. E tinha uns meninos lá também, que eram muito da bagunça lá no Crisantino Borém. E eu chegava na escola todo dia e faltava merenda. Então tinha lá umas bolachinhas e um leite de soja, vamos falar assim, ou um suquinho. E eu comecei a indignar com aquilo. Falei, mas por que não tem merenda na escola? A gente chega na escola com fome, não pode chegar atrasado e tal, mas não tem merenda. Aí eu comecei a lutar. Né, ali naquela época, organizar a galera. Falar, não, vamos organizar aqui. Vamos fazer aqui um prataço. Dá para pegar esse negócio, vamos fazer um barulho aqui para poder cobrar merenda. Só que eu achava que eu cobrava da diretora, coitada. A dona Disse ainda sofreu comigo lá porque eu estava cobrando dela. Eu não sabia que ela não era responsável pela merenda. Então acho que dali virou a chave, sabe? E eu dali fui para o Casa Albuquerque, para o Dulce Sarmento, para a Unimontes, né, para a prefeitura. E aí eu consegui, depois desse episódio, assim, ver que a minha luta não era só no bairro. Não é só pelo que eu precisava na minha rua, pelo bairro aqui. Eu via que eu tinha condição de lutar por outros lugares também, né? Então acho que foi ali que veio essa questão da minha participação política e a minha inserção na política partidária, mesmo tendo filiado ao partido só lá em 2007. Acho que começou lá com 17, 18 anos, quando eu lutava ainda pela merenda nas escolas. E aí teve meio passe, teve RU, teve uma série de coisas que você já conhece a história, mas acho que começou lá atrás, mesmo na luta pela merenda, lá no Crisantino Borém.